Distante cerca de 19 quilômetros da cidade de Beberibe, a Vila de Pescadores é um dos destinos turísticos do estado do Ceará, com lindas praias e suas lagoas exuberantes. Tem um povo acolhedor, e foi cruzando as areias e as águas deste paraíso que o Evangelho foi plantado há muitas décadas, encontrando em cada coração dos pioneiros uma terra fértil e adicionando assim vidas ao reino, muitas lutas e muitas vitórias. Comemoramos hoje mais uma delas, pois ninguém detém, é obra santa. Meu irmão, eu tive o privilégio de assumir esta igreja a convite da minha convenção no dia 1º de junho de 2018. Já estamos há 3 anos e 6, 7 meses, mais ou menos, pastoreando esta igreja. A igreja Assembleia de Deus do Uruaú é uma igreja histórica. Para você ter uma ideia, nós temos uma congregação que já completa mais de 80 anos, né? E a igreja em Uruaú já teve pastores que são pastores referência no estado do Ceará, pastor João Lourenço, pastor Pedro Ribeiro, pastor Zezinho do Iguatu, pastor Edmilson, pastor Isidório Bittencourt, e eu tive o privilégio de suceder esses homens e estar aqui cuidando da igreja do Senhor Jesus. Aqui ainda não tinha assembleia. Os cultos eram dirigidos na casa do irmão João Olinda. Isso muito para frente. Não foi logo no começo que eu aceitei Jesus, não. Isso já era para frente já. Porque nessa época o irmão João já morava aqui perto da igreja, que hoje é a igreja. Aí o João Olinda morava já no mesmo canto aqui, onde eu ia casa ali depois do bodegueiro ali. Doutor Edson. Hoje é uma casa da Carol. Aí depois do pastor João Olinda, aí foi que foi feito esse templozinho. Eu lembro, um templozinho, cobrimos. Quem cobriu? As pessoas que ajudaram na coberta desse telhadozinho, ainda estão vivos. Eu, Francisco Ferreira, Lauro Pereira, Luciano Pereira e o irmão Dami. Me lembro como se fosse agora, uma tarde. Nós cobrimos com as telhas e de noite já teve o culto na areia mesmo. Na areia. Já foi dirigido o culto e aí continuou. Aí veio tantas reformas que se você for me perguntar, foge da lembrança, porque muitas. E aí ele estava falando da palavra de Deus, né? Que era a casa que ele pregava, que não tinha igreja. E aí quando foi no fim ele fez um apelo para mim. Você quer ser crente? Eu digo, quero. Aí depois que eu aceitei Jesus, naquela época era muito difícil aceitar Jesus, né? Hoje todo mundo é muito fácil aceitar Jesus, mas naquela época era uma perseguição muito grande, sabe? Aí ficavam dizendo com a gente, berrando atrás da gente, berrando. Era aquela coisa terrível, sabe? Era um sofrimento para a gente dirigir culto. Mas a gente dirigia culto ali, era um negócio muito sério, né? Mas hoje eu me alegro só em ver tanta obra dentro do Beberibe, tanta gente salva, através daquelas palavras, né? Valeu a pena levar rebolada, levar terra, mas valeu a pena. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Porém, eu vim para um outro tempo, né? Cheguei aqui nesta igreja, encontrei um povo muito bom, um povo muito abençoado, um povo obediente, submisso e um povo ordeiro. E quando nós chegamos aqui, não havia esse desafio para construir um novo templo. Porém, o nosso templo já havia de muito uma necessidade de uma reforma. E a ideia primeiro foi de fazer uma reforma no templo. Porém, quando convidamos o engenheiro e os irmãos que iriam trabalhar na obra para nós fazermos o orçamento, inclusive tivemos a aprovação da igreja para fazer a reforma, o engenheiro condenou totalmente
o templo que tínhamos, porque ele estava avariado e poderia até a coberta cair por cima dos irmãos. E aí eu me preocupei muito, e aí nasceu a necessidade de nós construirmos um novo templo. Estava muito linda a igreja, na verdade, mas só que quando o pastor Marivaldo chegou aqui, então ele teve outra visão, né? E aí ele chamou o engenheiro e falou com a gente, não é isso? Eu não sabia que era eu que ia fazer a obra da igreja, né? O grande cerne dessa questão, meus irmãos, é que foi assim um impacto muito grande para a igreja. Construir um novo templo, nós tínhamos um templo construído, muito bonito, muito organizado, tudo de boa qualidade, e agora nós temos que demolir e jogar tudo fora. Então a gente começamos a derrubar o templo, porque até então, no início, ele chegou para reformar, fazer umas reformas, mas quando o engenheiro chegou que viu a situação que estava o templo, então ele disse: pastor, é melhor derrubar tudo. Mas quando o pastor chegou, que chamou o engenheiro, que a gente saiu olhando, né, a estrutura do templo, ela estava arriada, irmão. Ela estava virando para esse lado de cá. Estava torta. Com a igreja que podia, a qualquer momento, ela cair. Porém, Deus ele nos deu uma visão de que havia necessidade de nós fazermos. E aí, nós convocamos os irmãos disseram sim, e nós nos unimos e chegamos aonde chegamos, porque foi a igreja que se uniu para nós fazermos este novo templo. Então eu vi ali a providência de Deus na hora certa, no momento certo, trazer o pastor Marivaldo para cá, é isso, enviado por Deus, porque para fazer uma obra, meu irmão, desse tamanho, nessa estrutura, só a mão de Deus, né, para realmente abençoar e estar com a pessoa. Nós nos preparamos para demolir o templo, né? Fizemos alguns movimentos para arrecadar recursos e nos preparamos para demolir o templo. E quando chegamos para demolir o templo, irmãos, foi assim um desafio muito grande, porque você colocar abaixo um templo já construído, levantado, onde estávamos nos congregando normalmente. E aí quando derrubamos as paredes e as caçambas entraram, a máquina entrou para tirar todo o entulho, meu irmão, eu cheguei em casa, quase que fico louco. Não consegui dormir e me perguntando o que eu tinha feito. E agora os irmãos vão me colocar para fora daqui, a pontapé, porque eu coloquei abaixo todo o patrimônio da igreja sede, que era o templo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar-lhes dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Mas foi assim desafiador. Eu vi ali uma providência divina, porque aqueles irmãos que foram presenciar a derrubada do templo, eles disseram que Deus já tinha mostrado que um dia ia entrar uma máquina ali e tirar todo aquele entulho. Que ia ter um movimento tão forte aqui que uma máquina entrava dentro da igreja e arrancava o piso. Eu digo: Jesus, o que vai acontecer com essa revolução toda? Mas era uma mudança da história. E chegou o pastor Marivaldo, logo viu a necessidade de uma reforma, e da reforma foi uma demolição. E depois dessa demolição, aí foi que eu vim vendo a mudança da história. Irmão, a gente sente uma emoção, porque você sabe que era a memória de muitos anos, né? Mas também com uma alegria de saber que o Senhor ia dar outra melhor. Como diz a palavra do Senhor, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aí foi que eu me confortei, mas foi muito desafiador, muito difícil para mim aquele momento. Mas graças a Deus, logo em seguida, começamos a construção e em 9 meses, irmão, nós levantamos o templo. Nós tínhamos todo dia irmãos que ia lá para verificar se realmente o pastor estava construindo o templo, né? Mas uma coisa muito interessante que eu vi é a unidade da igreja. Os irmãos se uniram, deram as mãos e não faltou nada, irmãos. Os irmãos tiraram de onde não tinham
para verem a realização deste trabalho, né? E hoje o nosso templo é uma estrutura, eu posso dizer, moderna, com toda uma arquitetura moderna, todo acompanhado por um engenheiro, e nós estamos muito felizes porque nós vemos no rosto dos irmãos a satisfação por este feito ter acontecido. E diga-se de passagem, o Templo da Assembleia de Deus em Uruaú, eu acredito nessa região aqui, não existe um prédio com a estrutura que ele tem, tão magioso, tão bonito e tão glorioso como é o nosso templo. Uma beleza linda, né, meu irmão? A gente só se alegra. Eu entro dentro da igreja para o trabalho de oração, que eu trabalho na consagração, e entro ali louvando a Deus e agradecendo ao Senhor por hoje contemplar um templo lindo que parecia um sonho, fosse, né? Mas hoje não é mais sonho, é realidade. E podemos dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Você vai olhar, né, e ver, você não tem outra explicação. Foi Deus, foi Deus. Porque até então a gente estava construindo aqui e chegou a pandemia. Quando a pandemia chegou, irmão, nós estávamos com essa igreja coberta, estava toda coberta. Então a gente continuou a fazer o trabalho, não é isso? E a dificuldade chegou por causa da doença, mas até então não faltou o necessário, não faltou o necessário. E uma das coisas que eu vi no nosso pastor, Marivaldo, um homem assim como Neemias, que veio realmente, né, para levantar, é isso? Levantar a igreja, não só a igreja, mas levantar também na forma espiritual, não é isso? Não é isso? Através do nosso amado irmão, do pastor, um homem de guerra, um homem de batalha, um homem amoroso, né? Um homem que tem um coração bondoso, não é isso? Porque é raro hoje a gente ver pessoas assim, um homem sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo de Deus. E hoje a gente pode ver que o Senhor tem abençoado e nos dado como presente, irmão, a linda igreja que o Senhor Jesus tem dado, né? Através do nosso pastor Marisvaldo, homem de fé, homem de coragem, homem que não mede distância para ajudar na obra do Senhor e está trabalhando junto com a igreja e tem sido uma bênção, é um presente de Deus. A igreja foi um grande presente e o pastor Marisvaldo, outro grande presente. Hoje nós temos o templo bonito, o pastor muito corajoso, muito entusiasmado e a nova história. Aí foi que eu entendi a profecia da nova história da igreja, né? Que não era apenas a parte espiritual, entrou na espiritual e no material. E hoje nós temos uma nova história. O sentimento, irmãos, é de dever cumprido. O sentimento é de gratidão profunda a Deus e à igreja, que se uniu a mim, porque eu sozinho jamais faria o que fizemos. É um sentimento muito profundo de alegria e é um sentimento assim de gratidão, porque foi Deus quem fez isso. Nós não teríamos condições de fazê-lo, mas Deus fez, nos deu a condição e nós podemos agora, com alegria, inaugurarmos esse tempo para a glória do nome do Senhor. Está aí, para todos verem como ficou lindo o templo da Assembleia de Deus em Uruaú, com todos participando. O importante foi isso. Os irmãos acompanhavam e participavam. E aí, pastor, como é que tá? Tem dinheiro? Está dando certo? Está faltando alguma coisa? E todo mundo se juntou e conseguimos ver este sonho, este templo levantado para a glória do nome do Senhor. E está aí para nós agradecermos a Deus por este feito tão maravilhoso.